Um minuto. Bem, boa noite a todos. Eu sou o Cauê Tamarose, aluno do Instituto Federal de São Paulo, Campus Birigui, curso de licenciatura em Física e estou no terceiro ano, quinto período. E hoje, juntamente com a Bianca, que vai se apresentar também, vamos apresentar um mini curso bem bacana aí para vocês. Boa noite, pessoal. O meu nome é Bianca. Sou aluna do terceiro ano de licenciatura em Física também, no Instituto Federal Campus Birigui. Sou da mesma turma que o Cauê, né? A gente faz praticamente todos os trabalhos juntos. E aí a gente vai estar apresentando esse mini curso para vocês. E a gente espera que vocês gostem, né? Porque dá um trabalhinho preparar essas coisas. No final, a gente vai pedir um feedback, então vocês estarão livres assim para falar o que vocês acharam, críticas positivas ou negativas, ok? E aí, eu apresento aqui, Cauê, os slides? Pode começar já, você vai falar primeiro, né? Ah, tá, beleza, então. Peraí que eu vou subir aqui. Lembrando que são 2 dias de mini curso, ok? É hoje e amanhã, no mesmo horário. E amanhã tem palestras do Maciel, né? Do Walter Junqueira Maciel, então não deixem de assistir também. Vai ser bem interessante a palestra dele. Isso. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta assim durante a apresentação e quiser falar, pode colocar no chat, que vai ter alguém de olho aí, e aí passa pra gente, Ou tá levantar bom? a mão aqui, tá? Tem um negócio pra levantar a mão aqui. Também. Que aí a gente responde aí na medida do possível. Eu tenho que vir aqui, né, pra aparecer na tela Isso, inteira? isso. Pronto. Ok. Então, o nosso mini curso, ele vai ser sobre como usar simuladores para realizar experimentos de física. O que vai ser abordado nesse mini curso? Ele vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro, a gente vai fazer uma introdução e eu vou falar sobre atividades experimentais na física de um modo geral, não só assim em forma de simulador. Atividades no modo geral mesmo, que envolvem experimentos. Porque é bom você ter meio que um conhecimento prévio sobre como que isso como que isso é aplicado, um parâmetro, tipo, um parâmetro não, é um panorama de como que está esse tipo de atividade nas escolas, como que elas, se elas estão sendo bastante aplicadas ou não. Depois, vai ser falado mais especificamente sobre os simuladores, né, um panorama sobre eles. Em seguida, a gente vai para a parte prática, que a gente vai abrir o simulador e vai fazer algumas simulações, né, vai ensinar como que mexe no simulador em si. E aí vocês ficam à vontade, se quiserem abrir no computador de vocês também o simulador, a gente vai mostrar o site que é certinho, não precisa instalar nem nada. Online mesmo, você acessa o site e consegue fazer tudo por lá, sem precisar de instalação. E aí, por fim, a gente vai mostrar outros simuladores, além desse que a gente vai falar, que a gente vai focar em um, né? Vai ensinar a mexer em um simulador. E no final a gente vai falar quais são as outras alternativas, né? E o encerramento. Então, vou começar falando né, sobre as atividades experimentais na física, de um modo geral. Quais são as contribuições dessas atividades experimentais né, para as aulas? Qual que é a contribuição disso para o aprendizado dos alunos? Enfim, né, vamos lá.
motivar e despertar a atenção dos alunos. Isso é uma coisa assim meio que é óbvia, né? Meio que tá claro que atividades experimentais elas sempre vão assim chamar mais a atenção do aluno, mais do que uma aula só teórica, só de giz na lousa, né? É uma coisa assim meio que intuitiva de você pensar. Qualquer coisinha que você leva de diferente para a sala já já aguça um pouco mais a curiosidade do aluno, né? E essa curiosidade, essa atenção é muito importante você obtê-la dos alunos, porque a física ela não é assim uma das matérias mais fáceis, principalmente a parte que envolve as fórmulas. Geralmente os alunos têm bastante resistência a essa disciplina. Então, quanto mais assim interativa, quanto mais lúdica, quanto mais coisas diferentes você puder trazer para a aula, é melhor. Isso vai facilitar muito o aprendizado do seu aluno. Só que o que acontece? Uh, alguns pesquisadores, né, da área, eles dizem que atividades experimentais elas não vão chamar sempre a atenção de todos os alunos, sempre vai ter um ou outro que não se interessa muito, entendeu? Então, essas aulas que você fizer com atividade experimental tem que ser uma coisa muito bem elaborada, você tem que conduzir essa aula, você não pode deixar os alunos fazer o que quiser, mais ou menos assim falando, né? Tem que ser uma coisa muito bem planejada mesmo. Esqueci de falar. Isso que a gente está falando aqui, a gente pegou de alguns artigos de pessoas da área, né, que escrevem sobre isso, sobre atividades experimentais. Então, tudo que a gente for falando vai ser baseado nesses artigos que a gente leu e no final a gente vai passar toda a bibliografia para vocês. Tá bom? São artigos muito interessantes. Seria legal, assim, se vocês tivessem um tempinho, lessem esses artigos, porque contribui muito, assim, na hora de você montar suas aulas, para você ter uma ideia, entendeu? Em seguida, próximo tópico é desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. Atividades experimentais, elas têm um grande potencial de você promover isso, né, na sua aula, trabalho em grupo, porque aí, se você faz uma atividade assim e coloca ela para ser feita em grupo na sala, os alunos eles vão trocar ideias, vão trocar pontos de vista, vão discutir sobre aquilo que está sendo trabalhado, e é uma forma assim muito válida de você construir o seu conhecimento, né? Você trocando assim ideia com o seu colega na sala de aula. Novamente, eu ressalto que precisa ser uma coisa muito bem organizada, né? Trabalho em grupo. Quem já deu aula aí deve saber, né, que trabalho em grupo, se você não organizar bem, não por uma ordem, vira bagunça, né? Então, tem que se atentar a isso. Desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão. Isso é muito importante porque as aulas de física, elas tendem muito a ser tradicionais. Não tem muita participação do aluno, o aluno ele é passivo, ele só está lá recebendo o conhecimento que o professor está ali derramando toda hora. Então, é muito no professor, que está ali despejando a informação, e o aluno lá sentado, totalmente passivo, só recebendo tudo aquilo. Então, na atividade experimental, ele vai ter essa iniciativa pessoal de estar ali participando, construindo o seu conhecimento, né? Por isso que também é uma coisa a se pensar. Próximo, estimula a criatividade, né? Porque quando você vai fazer uma atividade experimental, você pode fazer com que os seus alunos eles participem da montagem dos equipamentos. Você pode pedir para eles, por exemplo, dar uma opinião ou sugestão, tipo, que material que eu posso usar para fazer isso daqui? No lugar desse, eu poderia estar usando qual material, entendeu? A parte de montagem de materiais costuma ser bem dinâmica, né? Bem legal. Então, estimula muito a criatividade. Além disso, quando você pede para eles anotarem as coisas,
Pensar em outras formas que aquilo poderia estar sendo aplicado também é uma forma de estimular a criatividade dentro dessas atividades. O seguinte tópico é aprimorar a capacidade de observação e registro de informações. Em atividades experimentais, você precisa ter focos, tem que estar ali presente, prestando atenção nos fenômenos, né? Então, por isso que ela vai estimular essa capacidade de observação, de registro de informações. Também é muito importante, quando você vai aplicar uma atividade desse tipo, você pedir que os alunos estejam anotando o que está sendo feito, o que está acontecendo nos fenômenos estudados. Que também é uma forma dele manter o foco ali na atividade, né? E aí, você pode cobrar também depois esses registros. Não precisa ser necessariamente no modelo de relatório que a gente faz no ensino superior, que é uma coisa muito técnica, é muito, como eu posso dizer, uma coisa maçante, sabe? Quem faz relatório sabe do que eu estou falando, é bem chato de fazer. Você pode criar um outro modelinho de relatório, de acordo com a série que você está trabalhando, né? De uma forma assim que fique mais fácil para eles organizarem as informações e tal. É bem importante essa parte de você saber cobrar depois o que está sendo passado nessas atividades experimentais. O próximo. Aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos. Essa é uma grande, assim, é uma grande, como posso falar? É muito importante você estimular isso nos seus alunos, propor hipóteses, porque aí você está estimulando ele a pensar, tipo, a pensar por si mesmo. Ele vai observar aquilo, ele vai pegar o que ele já tem de conhecimento teórico que ele já teve nas aulas, né, para poder formular uma hipótese para o fenômeno. Então, isso é muito, muito importante. Aprender conceitos científicos, né, uma coisa óbvia. Aliás, atividades experimentais, como elas são, assim, coisas mais concretas, coisas que você consegue, assim, visualizar melhor, você acaba aprendendo melhor também, né, de acordo com os cientistas que escrevem sobre isso, né, sobre a importância dessas atividades. Outra coisa é detectar e corrigir erros conceituais dos alunos. Durante a atividade experimental, os alunos vão estar. É importante que você estimule eles a falar sobre o que eles estão vendo, a falar as suas hipóteses, as suas opiniões sobre aquilo. E nesse momento você consegue corrigir os erros que eles cometem nessas observações. Porque às vezes eles fazem uma análise um pouco equivocada sobre um fenômeno e você consegue corrigir ali naquele momento. E você evita que ele leve adiante esse erro e reproduza posteriormente numa avaliação, numa lista de exercício. E é uma forma assim, muito válida de você corrigir esse erro. Mas sempre que você for fazer isso, faz de uma forma assim, amigável, não punitiva, entendeu? É bom que você deixe claro que os erros também são importantes, né? Você tem que valorizar o erro, porque a partir do erro você também consegue construir um conhecimento válido, que você tinha uma ideia sobre uma coisa e você vai desconstruir essa ideia para construir uma nova ideia. Então, é importante você saber lidar com erros quando você está aplicando esse tipo de atividade. E, por fim, aprimorar habilidades manipulativas. Quando você está fazendo uma atividade experimental, você está lidando muito ali com habilidades manipulativas, né? Você está manipulando vários tipos de objetos, às vezes, e isso é de grande importância também, você estimular nos alunos, que eles vão estar tendo, assim, um contato com coisas concretas, coisas palpáveis, e isso é muito importante na hora de construir o conhecimento também.
Só um minutinho, gente, peraí. Tá. E aí, qual seria o resultado dessas atividades? Será que elas funcionam mesmo? De acordo com Alves, Alves é uma moça, ela escreveu uma dissertação de mestrado, ela é lá da Universidade de Brasília, e nessa dissertação ela escreveu sobre um trabalho que ela fez numa sala de aula, com duas salas de aulas, na verdade. O que ela fez? Uma sala de aula, ela aplicou atividades experimentais junto com atividade, com a aula tradicional mesmo de física, né? Então ela complementou essa aula com atividades experimentais, e a outra sala ela deu a aula de física normal, tradicional, sem esses experimentos. E aí, no final, ela chegou à seguinte conclusão, que é isso que eu coloquei entre aspas aí no slide. Alcançamos resultados bastante animadores em termos da ocorrência de aprendizagem significativa, o que nos faz crer no grande potencial da experimentação, planejada de acordo como agente importante na facilitação e promoção da aprendizagem significativa de conteúdos de física em nível médio de ensino. Então, é realmente algo assim que funciona. Existem muitas pessoas que escrevem artigos sobre isso, né, que fazem trabalhos sobre isso. Aliás, o uso de atividades experimentais está sendo uma grande tendência, né, atualmente. Então, vale a pena você estudar um pouquinho sobre isso para poder aplicar nas suas aulas. E aí eu gostaria de ressaltar um conceito que foi falado aqui, que é aprendizagem significativa, que é palavra-chave para isso que a gente está estudando hoje. A aprendizagem significativa, ela é como se fosse o foco das atividades experimentais. Tudo é feito para que o aluno alcance essa aprendizagem significativa. E o que seria, né, essa aprendizagem? Esse termo, né, aprendizagem significativa, foi criado por David Ausubel. Não sei se é essa a pronúncia. E o que ele diz? Que essa aprendizagem, ela é construída e relacionada com os conhecimentos prévios. Então, assim, o sujeito ele vai ter um conhecimento sobre determinada coisa até certo ponto. E aí vem um professor, ou que seja, um agente externo, e vai fornecer para você mais um conhecimento, e aí você pega esse conhecimento e constrói em cima daquele que você já tem, certo? Então, o sujeito, ele tem que ter um papel ativo, ele adquire esse papel ativo na construção do seu conhecimento. Ele vai reestruturar e organizar essa informação de uma forma que esse conhecimento ele vai ser mais duradouro, certo? Não vai ser aquela coisa, de, por exemplo, você ficar memorizando fórmulas, você memoriza, você aplica numa prova e depois você esquece. Você não sabe nem para que serve, entendeu? Então, é um tipo de aprendizagem totalmente oposta a isso. É uma aprendizagem duradoura, que você construiu ali durante um tempo. E isso tem muita influência construtivista. Não sei, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do construtivismo. Está sendo bastante tendência também, construtivismo de Piaget, que fala basicamente isso, que o sujeito tem o papel ativo e constrói o seu conhecimento. E aí, gente, nós temos vários tipos de atividades experimentais. Elas não se limitam a somente um tipo. Aqui eu coloquei os 3 principais tipos de atividades experimentais. A primeira delas é a atividade experimental de demonstração. Nesse tipo de atividade, o professor ele vai executar o experimento enquanto os alunos apenas observam o fenômeno ocorrido. Então, por exemplo, suponha que seja uma aula
de mecânica. E aí o professor ele quer mostrar assim como que é um lançamento oblíquo. Aí ele leva uma bolinha para a sala de aula e mostra assim como que é esse lançamento. Foi só uma demonstração, né? Nada além disso. Então é uma atividade que vai ter o foco no professor, que vai estar executando ali a demonstração e os alunos apenas observam. Por conta disso, é considerado uma atividade experimental tradicional, né? Porque não tem tanta participação assim dos alunos. É claro que você pode sim, usar esse tipo de atividade e tentar fazer com que os alunos participem, mas geralmente é mais o professor que faz, mesmo os alunos assistem. Esse tipo de atividade, por vezes, ela é escolhida pelos seguintes motivos. Às vezes você não tem o material para todo mundo realizar o experimento, às vezes você tem só um kitzinho, entendeu? E aí só o professor faz ali para os alunos verem, porque não é possível todo mundo tá fazendo esse experimento, né? Às vezes por falta de material ou falta de tempo também. Aí o segundo tipo é atividade de verificação. Nesse tipo de atividade, o experimento ele vai consistir em verificar ou confirmar alguma lei ou teoria. Então a gente pega uma lei da física, pode ser, sei lá, as leis de Newton, e aí a gente vai bolar uma atividade com experimentação no intuito de confirmar se aquilo ali é verdade mesmo, certo? Então você pega, por exemplo, terceira lei, lei da ação e reação, e você bola um experimento em cima disso. Você vai verificar se o que aquela teoria está falando, o que aquela lei está falando é verdade. E aí, geralmente, esse tipo de atividade, ela tem um roteiro fechado, sabe? Tem uma receitinha de bolo para você seguir. E aí não fica muito aberto pro aluno interagir tanto, certo? E por isso também é considerado um tipo de atividade experimental tradicional. E por último, nós temos atividades de investigação, e elas funcionam da seguinte forma. Nessa, né, o aluno ele deve projetar, identificar algo interessante a ser resolvido, um fenômeno que seja. E ela vai dispensar procedimentos automáticos para se chegar a uma solução e exige reflexões. Então, esse tipo de atividade experimental é considerado não tradicional porque tem uma maior participação do aluno. Ele passa a ser mais ativo nesse tipo de atividade. Porque ele vai pegar uma situação, um fenômeno que é interessante, né? E ele vai investigar aquilo. E esse tipo de atividade, ela vai dispensar roteiro. Você não precisa necessariamente ter um roteiro falando, olha, você faz isso primeiro, depois você anota isso, depois você faz isso, anota isso. É uma coisa assim, mais livre, mais aberta. E nesse tipo de atividade, você tem mais interação também, geralmente. Inclusive, existem muitos trabalhos, né, muitos artigos que focam nesse tipo de atividade, porque ela é considerada muito promissora para o ensino de física, né? Podemos dizer assim, numa situação assim ideal, meio que utópica, o que daria para você fazer? Você pega um conceito, vai investigando ele, investigando aos poucos com os alunos, até você chegar à teoria, até você chegar numa fórmula. Só que levando em consideração a nossa realidade daqui, geralmente isso não é possível, porque ou falta tempo, ou falta de preparo do professor, e etc. Então, seria muito bacana, né, se fosse assim. Daria a sensação de, uau, eu consegui descobrir, entendeu? A teoria, consegui descobrir a fórmula, é uma sensação muito gostosa, assim. Mas, por enquanto, isso é um pouco fora de alcance. Quais são os desafios da implementação de atividades experimentais?
assim, aqui no Brasil, né? Eu tirei esses tópicos de artigos também, né, que eu procurei, e nesses artigos é relatada a opinião de alguns professores a respeito das atividades experimentais. Quais são os principais desafios assim que eles encontram quando vão aplicar essas atividades em sala para os alunos? Primeiro, o despreparo de professores. Nem todos os professores tiveram o contato, a oportunidade de aprender a aplicar atividades experimentais na sua graduação, principalmente se ele se graduou já faz tempo, porque o ensino era muito tradicional e na graduação também era ensinado dessa forma. Não ensinavam o professor a fazer experimentos na sala de aula. Era algo muito tradicional. Fora isso, também poderia ser ofertado aquelas, não sei como que é o nome, eu acho que é formação, aqueles cursos que ofertam para os professores durante o ano, poderiam ser ofertados cursos que envolvam isso, né? Como você preparar atividades experimentais para os seus alunos. E nós temos também a falta ou a ausência disso. Se tivesse, esses professores que foram formados muito antigamente, eles poderiam fazer, se atualizar. Se bem que também existem professores que eles não têm muita assim, motivação para estar fazendo isso. Já vou pegar um gancho e falar do terceiro tópico, que é falta de motivação e incentivo. A gente tem muitos problemas na educação aqui no Brasil e às vezes isso leva o professor a ter uma falta de motivação, porque ele tem um salário baixíssimo, às vezes ele trabalha períodos muito longos, então falta aquela vontade de criar alguma coisa nova, sabe, para aplicar nas aulas. Esse é um dos motivos também da gente não ter tantas atividades experimentais, né, nas aulas de física. Outro problema apontado é a falta de recursos. Alguns professores dizem que não aplicam atividades experimentais por conta da falta de recursos. Existem sim certos experimentos que você ia precisar desembolsar um valor para comprar algumas peças, alguma coisa assim. Mas também existem experimentos de baixo custo, né, que você pode estar fazendo. E aí vai do professor, né? Tem professor que ele corre, ele vai atrás dos materiais, faz aquele experimento de baixo custo com coisa que tem em casa mesmo, e tem outros que não. Certo? Tem escolas também que o ambiente não é muito adequado para você fazer, não tem um lugar para você fazer isso. Nem todo experimento dá para você fazer na sala de aula, certo? E aí, o outro problema é a falta de tempo para as aulas. Aqui no ensino médio no Brasil, a gente tem somente 2 aulas de física por semana. E para fazer atividade experimental é uma coisa que leva tempo. Então, às vezes, o professor acaba não fazendo isso porque ele tem que dar conta de passar todo o conteúdo de física em 2 aulas por semana. E é um conteúdo extenso, é difícil de trabalhar, muitos alunos não curtem muito. E aí, essa falta de tempo mesmo acaba sendo um impedimento, né, para isso. E também a falta de tempo do professor para preparar a atividade. Porque o que acontece, como o salário é muito baixo, às vezes os professores acabam trabalhando 2, 3 períodos. E aí, com que tempo que ele vai preparar essas atividades diferenciadas, né? Acaba sendo muito cansativo. E isso leva muitos a optarem pelo ensino tradicional mesmo, passar coisa na lousa, passar lista de exercício e passar prova no final. Entendeu? Então, são esses os principais desafios. Uma alternativa para isso, que pode contornar alguns desses desafios, é o uso de simuladores, porque ele é gratuito, você faz praticamente qualquer computador, é rápido também, porque você não tem que ficar montando as coisas, né? Então é bem rápido de fazer. E você pode tanto fazer isso em sala de aula, se você tiver uma escola que tem laboratórios de computador,
ou se você tiver um projetor na sua sala de aula, se tiver ali um computador disponível para você usar, tanto quanto você pode fazer isso de forma online, né? No caso, como a gente está tendo aula online, muitos professores optaram, né, por utilizar simulador, até porque não existe a possibilidade de você estar fisicamente no espaço fazendo experimentos. Só ressaltando que os simuladores eles não substituem os experimentos assim feitos em sala de aula físicos, porque é muito mais emocionante, muito mais instigante você estar ali montando as coisas, montando os equipamentos, do que só fazendo uma coisa no computador, né? Mas apesar disso, ele é muito válido e ele é sim uma alternativa para isso e contorna alguns dos desafios que a gente tem para a aplicação dessas atividades. Cauê? Pode deixar que eu apresento aqui agora. Ah, tá, eu vou sair aqui então. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem erguer a mão aí, levantar a mão ou mandar no chat aqui. Deixa eu apresentar aqui. Só um minuto. Pronto. Ressaltando o que a Bianca falou, né? Simuladores são bem importantes, mas não substituem a realidade, né? E às vezes eles são bem mais viáveis que você fazer o experimento em sala, né? Porque alguns acabam sendo de alto custo. E com o simulador você não tem custo, né? Você tendo internet na escola, uma sala de informática, um projetor, você já consegue realizar esse experimento, né? Então, em alguns casos ele é mais viável ser realizado. Bem, então vamos lá. Eu vou falar sobre o uso de simuladores nas atividades experimentais, que é o segundo tópico. Começando a falar um pouco sobre vantagens, né, de usar o simulador, a gente pode já começar falando que o simulador, né, ele proporciona ao ensino de física o que interessa, no que ele proporciona é o que interessa em primeiro lugar, né, que é o benefício cognitivo, certo? Que na questão de manipular várias variáveis, né, massa, essas coisas, a gente consegue manipular várias coisas no simulador muito facilmente, né? E parâmetros que tem lá em uma simulação são bem maiores que dentro de uma sala quando você não tem certo recurso. E também o aluno pode ter uma compreensão sobre as relações de causa e efeito presentes no modelo estudado ali, né? E no caso também explorar modelos mais complexos e em maior número, né, que é o terceiro tópico aqui. E isso assemelha o conhecimento teórico, né? Ajuda ele a assimilar, que às vezes ele não vê na sala, e isso na prática ajuda ele a assimilar o conhecimento. Bem, e também tem a questão da aprendizagem dialógica. Só ressaltando o que é essa aprendizagem dialógica, não sei se vocês já ouviram falar, mas está ligado. Meu áudio tá bom aí? Tá normal. Tá. Então a aprendizagem dialógica, né, ela resulta de interações entre pessoas que dispõem, né, a dialogar de uma maneira mais igualitária e conectar suas ações, assim elas conseguem superar problemas compartilhando na realidade que se encontram, né? Ou seja, né, as práticas de aprendizagem dialógica consideram a diversidade humana, né, como potencial favorável à aprendizagem. E vem sendo bastante considerada essa aprendizagem em vários artigos. Como a Bianca falou, no final vai estar disponível as referências. Ignorem as buzinas aqui, porque aqui é um bairro que tem muita buzina. E bem, né, o próximo tópico é promover
o raciocínio crítico. Então, né, isso proporciona algumas, algumas questões de entender, raciocinar a causa e efeito, como foi falado antes, do experimento, do conceito sendo tratado pelo professor. Vale ressaltar que também é interessante que, né, vou falar mais depois sobre os tipos de experimentação, mas dependendo do tipo que você usar, é interessante você passar um conceito prévio para o aluno, né? E no final da experiência, a ideia é que ele consiga, né, ter um raciocínio melhor. E outro fator importante, né, que isso serve como treinamento inicial para que eles entendam, né, como funciona o laboratório, qual é a função de laboratório, né? Entre outros benefícios, como por exemplo, permitir que eles possam elaborar e testar as hipóteses dele ou hipóteses passadas pelo professor, né, engajar os alunos em atividades com alto nível de interação, envolver os educandos, né, em atividades que explicitem a natureza, né, que incentivem eles a pesquisar, né, fazer que outra parte importante é que o simulador consegue ajudar, assim como uma experiência em sala, né, a entender os conceitos abstratos, né, tipo, por exemplo, óptica, que tem a questão das lentes, vetores, que alguns alunos não conseguem logo de início pegar esse conceito e visualizar, né, uma visão 3D, e o simulador, né, experiência auxilia nisso, já que é bem abstrato essa parte da física, né, ajuda a ficar mais concreto. Também ajuda a identificar relacionamentos de causa e efeito, como foi falado mais adiante. Adiante não, mas anteriormente. Né, em alguns sistemas mais complexos, entre outros tópicos. O próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre as categorias, né, que eu acabei dando um spoiler para vocês. E eu coloquei algumas aqui, são 4, ok? Também é baseado em artigo, que vai estar tudo no final, as referências. A primeira, né, a autora, eu tirei de um TCC. Se não me engano, é TCC ou é tese de doutorado, mas... Enfim, ela chamou de experimentação show, né? Que ela definiu como uma forma de atrair a atenção dos alunos, né, para o ensino de ciências, né? E ela fala que atividades show, né, tipo show, servem para despertar o interesse do aluno ao experimento em si, né? Que eles necessitam transcender na direção de construção do conhecimento, né? Que muitos professores só se preocupam em realizar o experimento, né? E apenas pelo experimento, não se preocupa em explicar o que acontece, tentar deixar mais claro para o aluno o porquê daquele experimento, o que ocorre, né? Que nem questão da física tradicional, né? De só jogar a fórmula e não explicar realmente o porquê daquilo, como se aplica, qual é a física por trás daquilo, né? Tratam a física como uma matemática, né? Pura matemática. Né? Então, resumindo, o experimento show pode ser definido também, né, como um experimento colorido, bonito, que consiga atrair, de certa forma, né, permite várias abordagens e que possa atrair a atenção dos alunos e motivar eles, né? É um dos tipos de experimento que pode ser usado como simulador. O próximo, ela chamou de experimentação ilustrativa, né? Que é muito comum nas escolas. Por exemplo, ela fala que é geralmente usada para demonstrar alguns conceitos já discutidos previamente, né? Como algumas escolas possuem laboratório, né? Nem todas, mas algumas você tem a aula de física e em outro dia da semana você tem aula de laboratório, né? Costuma acontecer isso nas escolas de tempo integral. Eu que já estudei em uma, era
Pelo menos a minha era assim, né? Eu tinha aula de física e depois eu tinha aula de laboratório. Então, acontecia bastante isso, né? Só que ela fala que um problema disso acaba sendo a sistematização, né, e a problematização dos resultados, né, tendo em vista que foca muito na finalização da atividade experimental, né, e às vezes nem se preocupa em concluir a experiência, né, direito. Então tem que tomar cuidado com isso. Então essa experimentação, né, ela pode ser significativa desde que empreguem ela de maneira a reforçar a construção do conhecimento do aluno, né, desde que não tenha apenas a demonstração em si, né, ilustrada ali. É necessário usar a teoria com a prática, né? Aí se torna isso bem mais produtivo. A próxima experimentação que ela cita é a investigativa, né? Ela cita vários autores no texto também, tá? Não estou citando porque são vários, mas a referência vai estar lá, certinho. Né? E ela fala que é a prática de organizar experimentos para coletar dados, tá? Apenas para coletar, interpretar, analisar, né? Vamos falar assim, compilar os resultados, né? Tipo, analisar graficamente, né? Mas também que os alunos devem ter um conhecimento prévio da atividade, né, sem dar também o conceito total, né? Conteúdo conceitual ali. Assim eles conseguem buscar mais da teoria, com discussões entre grupos, né? Pegando os resultados, discutindo essa parte da discussão dos resultados. É bem importante. Deixa eu ver o chat aqui. O Arthur falou que o IF também tem isso. E que a Bianca teve poucas aulas assim no ensino médio. E que foram marcantes. Eu tive a sorte de ter o laboratório, tanto de biologia, química e física, né? Então foi um privilégio que eu tive no ensino médio. Continuando aqui, então a experimentação investigativa também tem que ter algum significado para o aluno, né? Para o aluno, não pode só chegar lá, coletar dados e o que eu estou fazendo aqui, né? Então ela não pode ser realizada apenas na prática, né? O experimento pelo experimento, né? Então ele tem que ser feito de uma forma que seja concretizado pelo próprio aluno, né? Então o professor fica apenas como mediador, né? Permitindo que os alunos tenham mais liberdade no experimento e nas suas hipóteses. O último tópico é a experimentação problematizadora, né? Deixa eu ver se eu não mutei. Ah, tá certo. Então esse tipo de experimentação, né, parte da educação problematizadora, né, que é fundamentada pela pedagogia de Paulo Freire. Todo mundo aqui conhece ele, é um grande nome na educação. Inclusive é uma leitura bem recomendada para quem gosta dessa área da educação, né? Então, com essa perspectiva de experimentação problematizadora, né, que tem o objetivo de ir além da investigação e que tem que ser capaz de investigar uma curiosidade mais ampla, né, dos alunos, despertando uma criticidade, né, em relação à transferência do conhecimento. Não só transferir, né? Tentar dar um pensamento crítico àquilo. E a escrita, né, é importante nesse processo, tá? Então, a escrita é uma parte importante desse tipo de experimentação, né? Seja por pesquisa, anotando os dados, anotando o que entendeu, né? Bem, no próximo tópico eu vou falar um pouco sobre a metodologia dos simuladores, tá? Dos simuladores. Vou passar aqui. Tem 4 tópicos também, né? E o primeiro é: a simulação é uma estratégia de ensino, né? Ela é uma estratégia de ensino que permite, né, que as pessoas experimentem a representação de um evento real, como eu falei no começo, com o propósito de praticar, aprender, né, avaliar ou entender essas situações, né? Então, o simulador tem a função de
simular, né, bem direto, bem grosso modo, a realidade, facilitando assim a entender alguns conceitos abstratos. Então, o próximo tópico é ferramenta de ensino. Isso retrata um tema que a Bianca falou, que é a aprendizagem não, perdão. Né? Então, enquanto ferramenta de ensino, ela se fundamenta na metodologia ativa, né? E também na aprendizagem baseada em problemas, que pode ser abreviada por ABP. Certo? E a metodologia ativa, ela é uma concepção educativa, vamos falar assim, que estimula processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, ok? No qual o aluno participa se comprometendo com seu aprendizado. Então ele fica responsável, né? Mais responsável pelo seu aprendizado. Ninguém falou aqui no fone? Acho que não, Cauê. Só lembrando que o link da presença tá no chat, ok? O Eric mandou aí. Daqui a pouco ele vai ser liberado para envio. Tá. Então a metodologia ativa, né? Juntamente com a ABP, que é a aprendizagem baseada em problemas, ou a problematização. E voltando no tópico acima, né? Então, sendo definida como uma metodologia, né, que reproduz situações reais, permitindo ao aluno um papel mais ativo na aquisição do conhecimento, né, de conceitos, que são essenciais para compreender e resolver problemas, ok? Enquanto que o professor adota uma postura de, por exemplo, condutor ou facilitador, né, do conhecimento. O próximo tópico é eficácia, tá? Esse artigo essa parte baseei bastante nesse artigo do Oliveira Júnior. Félix Miguel Oliveira Júnior e o restante dos autores que está no final certinho. Tá? Tive que basear bastante para poder falar melhor sobre eficácia, já que é um tema mais complicado de se tratar. Bem, sobre eficácia, o primeiro tópico diz o seguinte, né? Que o maior percentual de alunos participa da aula. Né? Então foi verificado que um percentual de alunos presente nas aulas, durante a aplicação dessa metodologia, né, que seria uma metodologia ativa, em virtude deles estarem usando, né, esse objeto de aprendizagem, seria o simulador, né, uma sala de informática, um projetor que seja também para conseguir usar o simulador, por esses fatores já aumentou a participação ali. No IAD, né, se você conseguir usar um simulador de uma forma mais dinâmica, chama muito mais atenção do que só você fazer o experimento e notar dado e fazer relatório. Acaba sendo bem maçante. E o próximo tópico fala da maior aprendizagem significativa, que a Bianca falou lá, né, do David, que é bem importante essa parte, vem sendo bem estudado, né, que é uma aprendizagem relacional que está relacionada a conhecimentos prévios, né, experiências vividas, que supõem uma modificação, né, numa maneira de complementar os esquemas ou representações da realidade. Então, dessa forma, a gente consegue uma aprendizagem profunda, né? E não simplesmente dados que a gente guarda na cabeça. Então, a gente tem um marco conceitual sobre como vemos e interpretamos a realidade que nos rodeia, né? Como a gente consegue interpretar a física. Bem, o próximo tópico é o conhecimento prévio do aluno. Então, a proposta pedagógica, né, desenvolvida tem intuito de testar a eficácia do objeto de aprendizagem para melhorar a aprendizagem do discentes, que é a mesma coisa que aluno, tá? A gente costuma falar discentes na faculdade, mas é a mesma coisa que aluno. Em conceitos de física. Então,
A atitude de aprender vai depender do interesse do aluno, né? E pode ser motivada quando o material apresentado possibilita que o aluno identifique relações com seu cotidiano. Está no final ali. Então já falei os 2 tópicos finais, que é o material, ser significativo, e a disponibilidade do aluno em conectar os novos conceitos em sua estrutura. Aqui tem uma citação do, não sei se fala assim, mas Alan Pradini, não sei se é espanhol, se é citação, que ele diz o seguinte: as simulações podem ser consideradas a solução de muitos problemas que os professores de física enfrentam, certo? Enfrentam ali. E ao tentar explicar para seus alunos fenômenos demasiado abstratos para serem visualizados pela descrição em palavras, e demasiado complicados para serem representados por meio de uma figura estática. Como eu falei, ajuda bastante conceitos abstratos da física, como vetores, óptica, visualizar campo elétrico, campo magnético, linhas de força, né? Esses conceitos que são mais teóricos e imaginários. A gente não consegue ver realmente. O próximo tópico trata de quando, que momento da aula a gente pode usar o simulador. Então vale lembrar que os simuladores são instrumentos mais próprios para serem utilizados em aulas virtuais, ok? Mas não impede você usar um presencial, como foi dito antes. Mas é bem mais prático, é mais fácil talvez no EAD. Então, quando a gente pode usar o simulador, qual o melhor horário para dar aula para usar o simulador? O primeiro tópico fala da introdução do tema. Então, na introdução do tema, ele pode ser usado como um instrumento de problematização, por exemplo, onde os alunos têm que buscar respostas durante seu desenvolvimento, para demonstrar o conceito físico também. Já para demonstrar um conceito físico durante o desenvolvimento da aula. Então você pode usar o simulador depois de você começou a aula, passou algum conceito, por exemplo, de campo elétrico. Você quer mostrar esse conceito de uma forma mais não tão abstrata, você pode usar pouco depois da introdução aí da aula. E outra possibilidade é no final da aula, como um instrumento de aplicação do conhecimento para experimentar algum tema estudado. Dá para usar isso aqui como avaliação também. Você pode pegar algum simulador, passar para a turma. Por exemplo, tem um simulador que vocês vão ver, acredito que amanhã, de circuitos. Você consegue montar circuitos de várias formas. E com ele você consegue inclusive montar uma avaliação, que você pode cobrar que eles montem circuitos de tal forma, ou que usem, pesquisem e tragam modelos de circuito montados, seja em série, em paralelo. Então, dá para usar como avaliação também. Porém, o simulador em si, sem uma interferência do professor, dependendo da forma que você fizer isso, pode ter um significado baixo no processo de aprendizagem. Então, tem que escolher bem o jeito que você vai usar isso aí para não acabar sendo inviável. E segundo Braga, 2017, em consonância com Moran, 2000, os computadores, além de permitirem a pesquisa, simularem situações e testarem conhecimentos por meio da internet, modificam as relações e as formas de ensinar e aprender. Então, computador, simulador, internet, sim, mais especificamente simulador, são ótimas ferramentas em relação de ensino e aprendizagem. Eu acho que é o último tópico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o simulador em si. Acho que a Bianca vai começar falando. Deixa eu ver só o chat aqui. Tá. Qualquer pergunta você pode fazer também. Ah, beleza.
Eu vou apresentar aqui. Só parar aqui. Então. Tá aparecendo aí a tela? Sim. Tá. Ah, tá. Eu já deixei aberto aqui. Mas se vocês forem abrir, é só digitar Manda o link aqui pra eles. FET. Oi? Vou mandar o link pra eles aqui. Ah, tá. Então tá. O Cauê mandou o link aí pra Vou vocês. mandar aqui. Aí, quem quiser abrir, fica à vontade pra ir mexendo junto. Pode ficar à vontade. Ok? Então, assim, aqui já tô dentro do site, tá? Geralmente você digita lá no Google FET, pega, clica no primeiro link e é esse daí. E ele tem simulações de não somente de física aqui, tá, gente? Então tem de química, de matemática, tem ciências da terra, biologia, mas como nossa área é física, né, a gente vai falar sobre as simulações aí de física. Ok? Então aqui tem os filtros, né? Tá dividido por tema. Aqui sobre a física nós temos essa divisão aqui em 4 temas. E a gente vai começar falando hoje sobre alguns e vai terminar amanhã, né? Porque hoje tem mais uns 15 minutos aí. Então amanhã vai ser mais focado nessa parte de mostrar mesmo como que vai mexer nessas simulações. A gente começa hoje e termina amanhã. Hoje teve essa introdução, né? E amanhã não terá uma introdução assim, vai ser continuação disso que a gente vai começar agora. Ô, Bianca, Oi. desce ali embaixo rapidinho, lá na parte... Nessa parte de compatibilidade, tá? É importante que vocês marquem o HTML5. Antigamente funcionava o Flash, mas ele foi desativado, então agora o jeito mais fácil, né, é você usando o HTML5 que abre direto o navegador. Tá, então o mais fácil é você usar experimentos que estejam em HTML5 ou na segunda opção ali, né, que é o Java Via, eu não sei falar esse nome, mas ele também abre no navegador. Só demora um pouquinho mais, mas também abre. Então é importante vocês verem essa parte da compatibilidade. Isso. Se vocês tiverem como utilizar esses outros, ok. É que a gente só está focando no HTML5 porque é acessível para todo mundo, né? É mais fácil. Só não sei se dá para usar o Flash mais porque foi desativado, mas o Java dá para usar. Isso, Flash, esquece o Flash. Os outros dois, caso vocês tenham como usar, aí fica a critério de vocês. Ok? Então, vou começar. A gente vai falar sobre simulações de cada um desses temas, ok? Então, deixa eu marcar aqui, deixar marcado só as simulações relacionadas à parte de movimento na física. Então, nós temos aqui 15 simulações diferentes, tá vendo? Cada uma com explorando um tipo de movimento ou uma situação aí diferente. E aí, vocês podem estar abrindo um por um com mais calma depois para ver. Nós não temos como ensinar como mexer em um por um, então a gente vai escolher 2 simuladores de cada um desses tópicos aqui, tá? Então vai ser 2 de movimento, 2 de som e ondas, ok? E aí vocês vão acabar pegando o jeito, né, de olhar, só de olhar essas demonstrações que a gente vai fazer, aí depois fica fácil para vocês mexerem quando vocês precisarem, né, quando vocês forem montar uma aula. Então, eu vou pegar esse daqui, ó. Vamos começar com esse daqui, movimento de projétil. Você clica, vai carregar uma outra tela, aí clica aqui novamente e vai carregar a simulação. Você pode escolher qualquer um desses daqui, porque depois que você abre, essas opções aparecem lá para você escolher, tá? Então, vou pegar, sei lá, vou pegar esse aqui. Tá vendo? As opções continuam aparecendo aqui embaixo, então você pode trocar quando você quiser.
Como vocês podem ver, é um ambiente assim bem é lúdico, né? É colorido, é legal de ver, é gostoso de ver, chama a atenção dos alunos. É um cenário assim que lembra meio que um game, né? Então, por isso ele chama a atenção mesmo. E o legal é que um só simulador dá para você usar para ensinar várias coisas na disciplina de física. Esse daqui, por exemplo, você consegue ensinar lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo. Todos esses 3 temas você consegue ensinar só com essa simulação aqui. Então é muito amplo, sabe? Dá para você explorar bastante. E aí, como que ele funciona? Tem esse canhãozinho aqui. Você pode ajustar o ângulo dele, tá vendo? Você pode ajustar a altura em que ele se encontra. Aí você, tá vendo ali? Você consegue variar ele desde em 180 graus, né? Você tem essa liberdade de variar ele de baixo até em cima. Aí aqui nesses botões, você utiliza para poder disparar a bala do canhão. Então você clica, ele dispara uma balinha. Aí aqui, nesse quadro que tem aqui do lado, você consegue ajustar a massa dessa bola que sai do canhão. Só arrastar aqui, você ajusta a massa para mais e para menos. Você consegue ajustar o diâmetro, né? Então, se você põe um diâmetro maior, tá vendo? Aumentou o tamanho da bola. Eu acho que assim é melhor, né? Porque dá pra você ver melhor ela. Se você põe aqui no pequenininho, você quase não enxerga. Vem só um... Tá vendo? Você quase não enxerga. Então, eu sempre, quando eu vou usar, eu coloco sempre aqui no máximo, pra dar pra enxergar melhor. Você consegue também variar o valor da gravidade, tá? Você consegue colocar a resistência do ar. Geralmente, nos exercícios que a gente passa para ensino médio, não tem resistência do ar para eles calcularem. Porque é meio complicado, né? Você resolver um exercício que leva em consideração a resistência do ar. Então, você põe aqui só para mostrar assim, olha, isso ficaria dessa forma se tivesse resistência do ar. Mas isso aqui você não vai trabalhar com eles em exercícios, ok? No ensino superior, sim, mas numa situação de ensino médio, não. Aí, se você for colocar a resistência do ar, você pode variar a altitude, porque de acordo com a altitude você tem uma resistência diferente. Aqui a gente tem uma trena que você consegue medir distâncias, caso você queira. Então, você posiciona ela e mede uma distância, tá? Aí você guarda ela aqui, se não quiser mais. Que mais? Aqui você consegue aproximar ou diminuir a visualização, que às vezes a bolinha vai parar lá longe, você quer ver onde ela foi parar. Aí você mexe aqui nas lupinhas. Tá vendo? Aqui, ó, você consegue controlar a rapidez com que a bolinha vai sair do canhão. Você vai ajustando nessa barrinha aqui. Nessas bolinhas aqui você consegue ajustar se você quer ver as coisas de forma mais lenta ou na velocidade normal, por exemplo. Aqui tá normal. Peraí, deixa eu aumentar a velocidade um pouquinho. Tá vendo? Aí suponha que você queira ver meio que em câmera lenta, digamos assim. Você marca aqui a opção lento e aí dispara. Aí você vê bem devagarzinho. Tá vendo? E aí, como que você pode fazer para passar uma atividade assim para o aluno? Suponha que a gente vai estudar aqui lançamento horizontal. Lançamento horizontal, então, o ângulo aqui tem que ser 0, tá? Aí você escolhe uma altura aqui. Se você quiser limpar o que você já fez, você clica aqui na borrachinha, tá?
O lançamento horizontal, né, a gente sabe que é um objeto que foi lançado em linha reta, e aí ele vai descrever uma meia parábola, né? E como que você pode fazer com os seus alunos? Você pode fazer assim, você escolhe uma velocidade aqui, escolhe uma massa para bola, escolhe um diâmetro, escolhe uma gravidade, e aí você lança a bolinha. Aí você pode fazer assim, você pergunta para eles, pessoal, e o que acontece se eu aumentar a velocidade? Vocês acham que a bolinha ela vai mais longe, ela vai mais perto? Aí você espera os seus alunos responderem, né? Você tenta cobrar deles essa participação. Aí eles vão responder. Aí, então vamos ver o que vai acontecer com essa bola. Aí você vai lá, dispara, tá? Aí você pega e muda alguma outra variável. Tipo, o que acontece se eu tirar a resistência do ar? Aí você espera que os alunos respondam, aí você vai lá e executa. Entendeu? Então você vai variando aqui essas variáveis que o simulador te dá e vai perguntando para eles, olha, o que acontece em seguida? O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu variar a altura disso daqui? Entendeu? Você faz uma coisa bem dinâmica para que eles participem, porque aí você está ajudando eles a construir um conhecimento assim mais duradouro, uma aprendizagem significativa, né? Essa participação. Até porque o EAD ele é meio cansativo, eu vou falar assim, eu não gosto do EAD, eu prefiro mil vezes a aula presencial. Eu tenho muito problema de manter o foco e muitos alunos têm esse mesmo problema também. Então é muito importante que vocês estejam cobrando essa interação dos alunos para ficar uma coisa assim legal, né, participativa, dinâmica. Bianca, Oi. Lucas levantou a mão aqui. Deixa eu ver a pergunta dele. Pode falar. Ele escreveu no chat? Acho que não. 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 Pode, se quiser abrir o áudio, pode falar. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Opa, não, eu ia falar que fica mais lúdico pro aluno, né? Fica mais ele visualiza melhor a questão em si. Que você encher de formas ou buscar um pouquinho da imaginação. Você colocando um joguinho desse, acho que é até mais interessante para ele visualizar. Isso é verdade. Um dos principais focos é isso também. Tipo, o aluno ele consegue visualizar o fenômeno, porque às vezes você só explicando na aula é abstrato, sabe? Não, não é uma coisa concreta, palpável. Então, quando você usa um simulador, você está ali mostrando o que está acontecendo. Você mostra todas as formas que teria disso acontecer. Você consegue variar isso. Às vezes, mesmo que você faz um desenho na lousa, não é tão interessante quanto você usar uma simulação, né? E isso é uma coisa muito importante, o que o nosso colega ali falou, esqueci o nome, Lucas. E aí, em que momento da aula você pode estar usando um simulador? Você pode estar usando ele como introdução para poder demonstrar, tipo, olha, o lançamento horizontal ele é dessa forma. Você pode usar ele como uma atividade de demonstração. Você pode usar ele após a sua aula expositiva. Então, primeiro você vai lá, prepara a sua aula teórica, bem contextualizada. E uma dica: deixem as fórmulas para o final. Não fala de fórmula no começo da aula. Esquece fórmula, deixa para o final. É importante que o aluno entenda primeiro o fenômeno, o conceito, entendeu? Ele tem que entender aquilo primeiro. Depois você fala de fórmula, porque se você fala de fórmula logo de primeira, você assusta. Porque a maioria dos alunos vem do ensino fundamental com muita deficiência no aprendizado de matemática. Então, a maioria não gosta muito de matemática, vê a matemática como um bicho-papão.
Se você coloca a fórmula logo de cara, eles vão assustar, eles vão criar uma resistência contra aquilo, entendeu? Então, uma sequência legal seria assim: demonstra o fenômeno com o simulador, faz a sua aula expositiva, só com a parte teórica sem fórmulas, aí você faz um experimento no simulador, e aí você cobra dos alunos que eles anotem o que está acontecendo, tá? E depois você pode cobrar um relatório em cima disso. E aí depois, por último, você começa a introduzir as fórmulas, você começa a falar sobre as fórmulas, certo? E aí você ainda pode usar o simulador uma última vez, fazendo uma simulação que envolva fórmulas. O que você pode fazer, por exemplo? Deixa eu resetar aqui. Você coloca uma altura aqui, você coloca um valor da gravidade, você dispara a bola e pede para o aluno calcular a distância. Some com essa marquinha daqui. Essa marquinha dá para mexer, tá, gente? Ela mostra quantos metros tem. Aí você pede para o aluno calcular o alcance dessa bola. Depois que você tiver apresentado as fórmulas para ele, pede para ele calcular esse alcance. Olha, caiu bem em cima, não esperava isso. É uma forma também dele praticar o conhecimento dele, né, com as fórmulas. Ele vai conseguir visualizar melhor aquilo que está ali nos números, né? E aí, o que eu ia falar, gente? Esqueci. Tá, você usa as fórmulas. Aqui, por exemplo, ele teria que calcular o tempo primeiro, depois calcular o alcance. Tem duas fórmulas que você usaria para essa situação, mas não vem ao caso, não vou explorar a parte teórica. Aí aqui embaixo, gente, vocês podem clicar nessas outras opções. Aqui, por exemplo, ó, ele vai mostrar os vetores. Aqui eu vou dar um exemplo de um lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é quando a gente tem um grau aqui diferente de zero, tá? Então você eleva um pouquinho, aí você lança. Cadê? Você marca a caixinha aqui para mostrar os vetores. Aí vai mostrar o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor força. Tá vendo? E aí se você colocar no lento, olha que bacana, você consegue mostrar, né, de uma forma assim mais concreta os vetores para os alunos. Tanto é que vetores costuma ser um bicho de 7 cabeças, viu? Não só no ensino médio, mas no ensino superior também. E deixa eu ver se... Esse outro aqui, ele vai mudar o formato da bolinha. Tá vendo? Muda aqui em cima. Aí você tem de vários formatos. Aí, de acordo com o formato, tem uma trajetória diferente. Com esse tipo aqui vai ser de um jeito, com esse formato aqui vai ser outro jeito. Dá para explorar isso também. O Cauê, até que horas que é? 10h35, né? Sim, acho que é 10h40, não lembro. Tá, eu já vou encerrar então e a gente apresenta os demais amanhã. Pode ser? Pode? Tem pergunta aí no... Ah, tá. Tá, deixa eu só vou encerrar esse daqui então, e aí a gente dá continuidade no amanhã, ok? Então, gente, é isso. Aqui, por exemplo, seria o lançamento vertical. Você lança a bolinha, ela sobe, depois descreve uma queda livre. O lançamento oblíquo é quando você tem o ângulo, e o lançamento horizontal é quando o ângulo é zero. Então, com esse único simulador aqui, olha o tanto de coisa legal que dá para você preparar para sua aula. Né? Vira uma aula muito mais dinâmica, mais participativa. Isso é muito interessante. E é uma coisa assim, você faz rapidinho, você não tem que montar equipamento, não tem que montar nada. No máximo, você monta um roteiro.
entendeu? E aí você pode passar o link para os seus alunos e passa de tarefa para eles. Você monta um roteirinho para eles aprenderem a mexer no simulador também, que é legal. Também acho válido, né? Tipo, o próprio aluno mexer no simulador, aprender a mexer com o simulador, porque aí ele explora do jeito dele. Aí passa um roteiro para ele fazer em casa, entendeu? Com algumas medidas, algumas coisas para ele verificar. É super válido também. Aqui nessa caixinha você consegue mudar o tipo de objeto que é lançado. Aqui a gente estava lançando uma bola de canhão. Você pode lançar todas essas coisas, inclusive um carro. Você pode lançar uma abóbora. Então é bem assim, divertido, né? Bem... Por hoje é isso. Cauê quer falar alguma coisa? Então teve alguns comentários aqui, deixa eu ler aqui. O Jones, né, falou que tem muito problema com não conseguir visualizar, né? É bem comum isso na física, né, ainda mais em eletromagnetismo, por exemplo, vetores. Você acaba tendo que usar bastante imaginação para, né, vai ver futuramente, né? Superfície gaussiana, aliás. Linhas de força, superfície equipotencial, e isso é bastante complicado de visualizar. E o simulador ajuda bastante nisso. Então não se assuste, ok? Então, depois o Arthur falou vetores ali, mas são hehe. Vetores é bem chatinho na faculdade. A gente tem que buscar quebrar esse estereótipo de, nossa, a física é super difícil. Não é, gente. A física é puro fenômeno, assim, do cotidiano, sabe? Tá em todo lugar. Ela não tem que ser uma coisa difícil, ela tem que ser uma coisa legal, gostosa de estudar. Uma coisa assim, depois que você estuda, você começa a reparar, sabe, nos fenômenos. A física é incrível, gente, é muito legal. Vai lembrar que física não é fórmula, então não pensem que física é só fórmula. É muito longe disso. Tá? Fórmula É, matemática faz parte da física, mas a física é muito mais que matemática. verdade, é importante também vocês desconstruírem isso com os alunos de vocês futuramente, né? Que física não é matemática. Tem fórmulas, mas as fórmulas são para descrever um fenômeno. Não é aquela coisa assim, matemática, entendeu? Então, é algo mais dinâmico. Bem, então a gente continua amanhã com alguns outros experimentos. E no final dos experimentos a gente vai ter outro simulador para mostrar. Só para mostrar ele, não vamos mostrar a fundo não. Ele é mais simples, mas é outra opção também. E mostramos as referências e depois eu mando para vocês o link do slide e o link do canal que vai ficar a gravação. Qualquer dúvida vocês podem perguntar e obrigado por participarem. Obrigada, Cauê e Bianca, por dar esse mini curso que foi muito gostoso. E, pessoal, quem